Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de Python e nessa videoaula nós vamos continuar falando da estrutura de repetição for. No entanto, agora nós vamos adicionar também, misturar nesse processo a estrutura de decisão if, ok? Então nós vamos fazer uma continuação do código que nós estávamos fazendo anteriormente, na qual nós fizemos aí o cálculo de uma função f, ok? Então agora, o que nós vamos fazer? Para não apagar o código anterior, eu vou copiar esse código e vou modificar esse código, copiar esse código aqui embaixo e vou fazer uma pequena modificação nesse código. O que nós vamos fazer? Vamos imaginar que eu queira saber o valor mínimo dessa função nesse intervalo definido aqui pelo usuário. Então o usuário poderia, por exemplo, digitar o valor do intervalo, que ele quer avaliar essa função. Vamos imaginar então que o intervalo vai ser de A a B. Então eu poderia colocar aqui A, vai ser um valor que o usuário vai digitar, input. Então eu vou pedir para ele qual o valor de A. E aí ele vai ter que digitar esse valor, vou colocar dois pontos aqui para não ficar muito estranho, E vou colocar uma segunda pergunta que vai ser o input do usuário também, que vai ser qual o valor de B. Dois pontos. Então agora, além dos dados, A e B, o usuário tem que digitar, mas lembre-se que esse valor é uma string, então nós temos que transformar esse valor de string num valor de inteiro. Eu vou querer que esses valores sejam inteiros, porque aqui nessa função eu vou entrar com esse valor de A e B, e esses valores aqui devem ser inteiros. Então eu vou transformar esse valor em um valor inteiro. Ok? Então aqui vai ser um valor inteiro, e aqui também será um valor inteiro. Então vamos selecionar esse trecho do código que eu quero executar, e fazer Ctrl Enter. Quando eu faço Ctrl Enter, então ele me pediu qual o valor de A, eu vou digitar menos 100, que é o valor que eu vou querer, e o valor de B será 101. Pronto, então está ali o valor de A e o valor de B, valendo os valores inteiros que a gente digitou. Então veja, o que eu vou querer agora nesse código? Ao invés de eu definir aqui um valor de menos 100, eu vou querer usar o valor de A, que vale menos 100, e que poderá ser qualquer valor que o usuário digitar. Então, o valor de A, tá vendo? E o valor de B. Então, vou colocar dessa forma, A e B. E o que nós vamos fazer agora? Para esse intervalo que o usuário digitou, que vai de menos 100 até 100, ele vai contar até 100, então vai sair de menos 100 até 100, ele vai calcular o valor de f. E para cada valor de f que ele calcula, eu vou ter um valor que vai ser mínimo. Nesse total de valores de f que ele calcular, eu tenho no final um valor que é mínimo. Então, existem várias formas da gente fazer isso, Eu vou fazer isso de uma forma um pouco mais complicada para a gente poder aprender Python, tá? Mas existem formas mais fáceis da gente fazer isso, depois eu posso apresentar. Então vamos lá, uma forma da gente fazer isso, seria o seguinte, eu vou varrer toda a função e para cada valor de função que eu tenho, eu comparo o valor que eu tenho mínimo calculado, tá? Nessa função, qual o valor mínimo que eu calculei. Então, para esse valor mínimo que eu calculei, eu guardo ele e comparo ele com o próximo valor. Se o próximo valor for mínimo em relação ao mínimo que eu tenho, então eu substituo esse valor que eu tenho atual pelo valor, no valor mínimo. Então, o que nós vamos fazer será o seguinte, eu preciso de uma variável para guardar esse valor de mínimo que foi encontrado durante esse processo de varredura da função. E eu vou chamar esse valor de mínimo de f_min. Esse valor vai ser o valor de mínimo que eu encontrei. E esse valor de mínimo vai ser o valor de f. Então veja, o valor de f aqui vai assumir o valor de mínimo. Mas nós temos um problema, porque toda vez que esse código executar aqui, eu vou substituir esse valor por um valor novo de f. E às vezes esse valor novo de f não é necessariamente um mínimo. Então aqui eu preciso de colocar uma estrutura para decidir para mim se o f encontrado, ou seja, se o f de agora, atual, que foi calculado aqui, se esse valor de f ele é menor que o f mínimo. Se isso for verdade, então o que ele vai fazer? Ele vai entrar nessa estrutura, e lembre-se que eu tenho que botar um tab aqui para mostrar que isso está dentro disso, então eu vou colocar um tab, e veja que agora eu tenho uma estrutura de decisão dentro de uma estrutura for, de repetição. Então veja, essa estrutura de decisão está dentro da estrutura for. Então veja, o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer o cálculo de f, na hora que ele encontrar o valor de f, que é menor que o valor mínimo que eu tenho guardado,
e aí ele vai substituir o valor mínimo. Só que veja, aqui nós temos uma coisa interessante. Eu não tenho o F mínimo. Não foi definido em nenhum lugar aqui antes um valor de F mínimo. Então o Python me mostra aqui um problema. O F mínimo não está definido. Eu preciso definir esse F mínimo. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Eu poderia falar que o F mínimo é um valor muito grande. Por exemplo, 1 elevado a, não sei, 100. Por exemplo, é um número muito grande. E na hora que ele chegar aqui, ele já tem esse F mínimo definido, aí não vou ter problema com definição. Então essa poderia ser uma solução, né, para o nosso problema. Então vamos executar o código dessa forma, vamos selecionar todo mundo que eu quero executar, Ctrl Enter, e aí a gente vai executar. Ele me pede o valor do A, eu vou colocar menos 100, e ele me pede o valor de B, eu vou colocar 101. Então entre A e B, eu vou selecionar qual o valor mínimo de F. Então, o valor mínimo de F, quanto que ele calculou, foi de 144. Esse é o valor mínimo de F. Então, veja, nesse caso, eu precisei de chutar colocar, né, definir a função, definir esse F mínimo. Eu precisei de definir esse F de mínimo com um valor muito grande. Por que eu fiz isso? Para garantir que na hora que ele entrar aqui dentro dessa estrutura, ele vai achar um valor de F, qualquer valor de F que ele calcular aqui vai ser um valor de F que é menor que esse valor. Uma outra forma, existem milhões de formas de se fazer isso. Eu poderia, por exemplo, pegar esse valor dessa função aqui, pegar essa função e definir esse valor dessa função como sendo assim, ó. Eu calculo essa função para um valor de x qualquer, por exemplo, não sei, eu posso falar que esse aqui é o valor de A. Então eu posso calcular um primeiro valor. Se eu calcular um primeiro valor, pronto, ele calcula o primeiro valor, como sendo x igual a A, que o usuário digitou. Ele calcula o primeiro valor e assume esse primeiro valor e depois ele vai lá e verifica. Se esse valor atual aqui calculado, se o F é calculado, ele é menor que o F mínimo que eu tenho aqui primeiro definido. Então, se for isso verdade, ele substitui o F mínimo. Vamos executar esse código para ver o que vai acontecer. Vamos lá, Ctrl Enter. Ele me pede o valor de A, menos 101, o valor de B, 101, e aí ele me calculou, então, o mesmo valor de F mínimo de 144. Então, veja, pessoal, existem milhões de formas de se fazer o mesmo código. Eu ainda poderia fazer assim, ó, não quero definir nada aqui. Tá? Não quero definir esse código. Vou fazer o seguinte, eu vou mudar, eu vou copiar esse código e vou colocar ele aqui embaixo, para eu modificar ele aqui embaixo, ok? Assim, a gente fica com o código pronto aqui em cima. E eu vou fazer de outra forma agora. Só que agora eu não quero definir esse valor e eu vou fazer um pouco mais complicado. Veja, eu não tenho valor. Só que na primeira vez que esse código rodar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o F mínimo igual ao primeiro valor calculado. Então, por exemplo, o primeiro valor que foi calculado é o valor de A. Então é quando o I vale A. Veja, então se o I, ou seja, se o I é igual a A, o que nós vamos fazer? Ah, pessoal, um detalhe aqui. Para eu falar que I é igual a A, aqui no caso da comparação, o operador lógico é igual a igual. Tá? Para eu falar assim, ó, se I for igual a A, então o que eu vou fazer? Se isso acontecer, é sinal que é a primeira vez que esse código está rodando. E como eu calculei o valor de F aqui para o x igual a A, ó, que ele começa no primeiro, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, se I é igual a A, é sinal que é a primeira vez que esse código roda. Se é a primeira vez, então eu vou falar que o F underline mínimo é igual ao próprio F. Caso contrário, ou seja, se for algo diferente disso, então o que eu vou fazer? Aí eu vou executar esse código aqui dentro. Só que aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dar um tab aqui, por quê? Porque isso aqui tem que estar dentro dessa estrutura aqui, ó. E esse aqui está dentro dessa. Então veja como que o código deve ser organizado. Então veja, a primeira vez que isso aqui roda, ele vai falar I é igual a A, porque é a primeira vez que ele roda que ele começou aqui. É a primeira vez, então o F mínimo é igual a F. Por quê? O F foi calculado aqui pela primeira vez. Então eu defino o F mínimo, defini o F mínimo. Caso contrário, ou seja, qualquer outro valor que for diferente, então é else. Aí ele entra aqui nessa estrutura. E aqui dentro ele faz a comparação. Se o F calculado for menor que o F mínimo que eu tenho, então o que ele vai fazer? Ele vai substituir o F mínimo. Então veja, essa estrutura é um pouco mais complicada, né? Mas ela faz a mesma coisa. Vamos lá, selecionar, Ctrl Enter,
E aí, gerou um erro. Por que gerou o erro? Porque faltou aqui, ó, os 2 pontos no else. Então, vamos corrigir. Ctrl Enter. Ele me pede o valor de A, vamos colocar menos 100. O valor de B, vamos colocar 101. E aí, ele vai me gerar o valor de F mínimo de 144 da mesma forma. Então, esse código executou da mesma forma. Pessoal, gostaria que vocês executassem esse código na casa de vocês e verificassem, né, testassem diferentes situações para ver o que acontece, tá? Existe uma terceira maneira da gente fazer isso, né, que é muito mais fácil, e por isso que a gente utiliza Python. Eu vou mostrar essa terceira maneira, como a gente poderia fazer de forma muito mais simples, né, sem precisar de nada disso aqui, ó, usando o código inicial que nós tínhamos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar tudo na lista, vou pegar aqui um F mínimo e vou falar que o F mínimo é o mínimo de quem? Que está na lista. Lista F. Pronto, esse vai ser o valor de mínimo. Veja que aqui eu não fiz nenhum código, né? Eu fiz muito mais simplificado, Ctrl Enter, ele me pede o valor de A, eu vou falar que A vale menos 100, o B vai valer 101, e aí ele executou. Está aqui, ó, o F mínimo 144. Então ele atualizou o valor de F mínimo. Se vocês fizerem esse código também vai funcionar, e por isso que a gente utiliza Python, né? Porque eu tenho várias funções, por exemplo, essa aqui é uma simples, né? Mas que nos ajuda muito na hora de resolver vários problemas. Ficamos por aqui nessa videoaula e até a próxima.